Agora sim, meus irmãos. Vamos lá. Vocês estão vendo o meu slide aí? Bem-vindos. Todo mundo está vendo? Sim. Ok. Obrigado Sim, pela confirmação. Então vamos lá. Já coloquei aqui para gravar. Os irmãos que vão nos acompanhar posteriormente. Está aqui a gravação. Está aqui vários irmãos que estão estudando aqui ao vivo conosco. Então, o grande tema agora da aula 3, né, vai ser a questão do gerenciamento pessoal. A gente falou bastante de administração, bastante de liderança. Então vamos falar a respeito da administração pessoal do nosso ser. Essa frase está no livro. Quando não planejamos, trabalhamos muito e produzimos pouco. Tá? Então é importante de planejar aquilo que nós vamos fazer. O tema é o líder e o gerenciamento pessoal. É o líder da nossa o título da nossa lição número 3. Tem aí alguns tópicos: o planejamento, a administração do tempo, o controle das finanças, o líder e o controle do estresse. Tá? Vamos aqui então para a nossa lição número 3. Sempre quando é possível, eu faço a sessão trocando ideias, a fim de abrir uma oportunidade para que os irmãos possam dar as suas ideias, participar também aqui da aula. Então eu seleciono algumas perguntinhas e os irmãos ficam à vontade para responder. Tá? Então, falando desse gerenciamento pessoal nosso, na opinião dos irmãos, quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades no nosso dia a dia? Alguém pode citar aí? A primeira prioridade é Jesus, pastor. Ótimo. Deus é primeiro lugar, prioridade total. O que mais que é prioridade na nossa vida para os irmãos? Quem pode citar aí mais alguma coisa? Família. Deus, família. Muito bem. 2 pontos importantes para a nossa vida. Mateus fala a respeito disso. Mateus, lá no capítulo de número 22, ele vai falar para nós da importância desse gerenciamento e o que é prioridade para as nossas vidas. Mateus capítulo 22, versos 37 a 39, vai nos dizer assim: Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Então, prioridade, Deus, que este é o primeiro grande mandamento. Verso 39. E o segundo semelhante a este é: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nossa prioridade, Deus, o próximo e eu mesmo. Tá? Eu preciso ter um bom relacionamento com Deus para que eu esteja bem comigo mesmo. Eu tenho um relacionamento bem comigo mesmo para ter um bom relacionamento com o próximo. Eu tenho que ter um bom relacionamento com o próximo para ter um bom relacionamento com Deus. Então são 3 coisas que estão interligadas. Mas eu destaco também uma outra pergunta. Na opinião dos irmãos, o que é Deus? Como você define Deus? Alguém definiria Deus como? Quem gostaria de participar? Só abrir o áudio e falar. Difícil definir Deus? Deus é o amor, pastor. A Bíblia diz que Deus é amor, bem lembrado, perfeito. O que mais? Criador? Deus é o Criador. Pois não, irmão Roberto? Mas em diferentes palavras, de situação, de citações, é muito difícil definir Deus, porque Deus nunca pode ser definido, sim, pela grandeza que Ele nos mostra dia após dia, é meio que impossível. Nós vemos alguns relatos de amor, o conciliador, direcionador. Eu vou me faz. É uma palavra única para Deus, definir Deus. Ok, irmão Roberto. Deu uma picotada no áudio do irmão Roberto, mas a gente conseguiu entender. E é muito difícil definir Deus, né?
normalmente as pessoas dizem assim, Deus é tudo. Mas especificar esse tudo é muito difícil, né? Dentre muitas definições, já que Deus é minha prioridade, quem é Ele? Então eu destaco aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5, onde Paulo traz uma definição. É cortada. Ok, agora posso falar? Quem está falando? É onipotente. Onipotente. Monte Carlos participando, correto. Deus é onipotente. Pastor Davi, deu certo, Pastor Davi? Onipotente pode todas as coisas. Amém. Glória a Deus, irmão de Carlos. Pastor Davi, nós não estamos te ouvindo. Eu vi que você está falando, mas tem que abrir o áudio para o senhor falar conosco. Mas entrou aqui, o filho teve ajuda. Agora sim. Deu certo? Eu participei de outra reunião aí do fórum lá e estava dando esse rolo aí. Que bom, mas que bom que deu tudo certo. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Na definição aqui, de muitas definições, muito bem colocado, irmão Roberto, irmão de Carlo, não me lembro mais quem comentou, mas 2 Coríntios capítulo 5, versos 19 e 20 diz: a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que nos reconcilieis com Deus. Irmãos, eu diria que Deus, ele é para nós o nosso reconciliador, que nos livrou do inferno e nos fez embaixadores dele. Então ele é o que fez tudo, ele não é apenas tudo, mas ele é o que fez tudo por nós, né? De pessoas condenadas ao inferno, fomos reconciliados com ele por meio de Cristo, transformados por meio da sua palavra, e agora representamos o reino dele como embaixadores. É por isso que ele é um dos nossas prioridades. Outra coisa que é prioridade, foi citado muito bem pelos irmãos. Pastor Davi, fecha o microfone agora, fazendo um favor. Outra prioridade é família. E a gente também tem uma dificuldade de definir família, né? Família é tudo para mim. Mas o que é a família? Como dedicar-se, ou melhor, determinar exatamente o que é a família? O nosso livro, lá na página de número 51, vai ter ali uma definição de família. É a instituição mais elevada do homem, instituída por Deus, com o propósito de trazer felicidade ao homem, à mulher e aos filhos. Então, numa definição melhor de família, família é a instituição mais importante que o ser humano participa. Família é o lugar seguro que Deus criou para o homem crescer, se desenvolver. Família é o lugar que tem os laços mais fortes e mais profundos. Tá? Mesmo que você fica muito tempo sem ver alguém da família, você pensa nele, você quando vê, você se emociona. Então, esses dias eu via aquele piloto que o avião caiu lá no meio da mata, e quando ele foi dar a entrevista, ele dizia, eu só pensava na minha família. Família também é um agente motivador. É por causa da família que eu me esforço também. Eu tento buscar o melhor, né? É uma motivação nata. Quem não tem família também tem dificuldade em manter-se motivado em fazer alguma coisa. Tá bom? Mas nós não citamos aí, porém também tem a pergunta, e igreja? Porque para nós que somos cristãos, a igreja também é importante. Nós também nos dedicamos à igreja, não é? Então me dedico a Deus, me dedico à família, mas eu também me dedico à igreja. E o que é a igreja para você? Alguém poderia definir qual o sentimento que você tem para a igreja como não
organismo, organização mesmo. O que significa a Assembleia de Deus para você? A congregação onde você cultua, participa da ceia, nesse momento que ela vai ficar fechada, qual o sentimento que você tem, o que representa a igreja para você? Gostaria de ouvir algum dos irmãos que pudesse compartilhar o seu pensamento. Eu vejo como um colaborador da nossa igreja, cuidar da casa do Pai, para aqueles que possam estar passando e possam estar entrando e encontrar com o eterno Deus. Essa é a minha visão nesse princípio, né? Mas tem muito mais coisas a ser acrescentada nos dias e dias que vão vir agora à frente. Vão ser dias difíceis. Ok, irmão Roberto. Quem mais poderia comentar? Igreja, segunda casa, segunda família. É a Aline que falou? Quem que falou? É a Marinalva. Ô, É que eu participo com o e-mail da minha filha, Aline. Eu estava sentindo muita falta da sua participação, irmã Marinalva. Porque na aula você participa bastante. Participe mais, tá bom? Amém. É a segunda casa. Ela falou muito bem. Alguém mais gostaria de definir igreja? Não? Irmãos, a irmã Marinalva foi perfeita, porque a igreja é a segunda casa. Na nossa casa mesmo, nós temos uma família natural. Porém, nós temos uma família espiritual na igreja. Tanto é que nós chamamos uns aos outros de irmãos. Então, na nossa casa, residência, nós reunimos a família natural. Mas na igreja, nós reunimos a família espiritual, né? Até a nossa Bíblia, ela trata casa, né? Tem uma palavra grega que é iokos, que é casa no grego. Só que até a casa no grego, quando a nossa Bíblia traduz para o grego, iokos, ela fala como família. Então nós temos ideia de casa de Deus como família. Então lá se reúne a família de Deus. Eu vou comentar um pouquinho mais a respeito da igreja, mas eu também tenho a questão do trabalho. Então, a irmã Elisandra que chegou agora, seja bem-vinda, irmã Elisandra. Irmão Valdenor, acho que eu não citei o irmão Valdenor. Tudo bem, irmãos? Tudo bem, paz Senhor. Cheguei um pouco atrasada, mas estou aqui. Seja bem-vinda. Põe o maridão aí para estudar também. Tá bom. Irmão Valdenor, acho que o irmão tinha entrado, saiu, voltou. Seja bem-vindo também, viu, irmão Valdenor? Caiu? Tudo bem. Não machucou, não. Tá tudo bem. Eu sempre digo, a minha internet é tão rápida que ela tropeça e cai toda hora. Mas ainda bem que ela não machuca. Qual as prioridades do homem de Deus? É isso que nós estamos nessa introdução aqui. Nós destacamos Deus, família, igreja, mas inevitavelmente também é o trabalho. Tá? Então daqui a pouco eu vou citar um pouquinho do trabalho. Tá? Aqui algumas definições com um resumo do livro, tá nos slides, tá bom? Mas eu quero comentar aqui um pouquinho mais sobre igreja. Eu quero abordar aqui um fator interessante. Pedindo a nossa irmã Elisandra fechar o microfone, irmã Elisandra, fazendo favor. Obrigado. Pastor Érico. Pois não. Pastor Érico. Carlos, pode falar, meu irmão. A igreja é tão importante que lá em Ageu, no Antigo Testamento ainda, Deus fala: por que vocês ficai com vossas casas estucadas, apaineladas, enquanto a minha casa fica lá deserta, né? Então Deus fazia questão que o povo cuidasse também da igreja, né? É verdade. Da família espiritual, da casa dele. Lá em Ageu, né? Lembra? Lembro, passagem, sim, Ageu, né? capítulo 1. Deus disse que ia Deus cobrando o povo, né? Que o salário deles ia ser colocado em saquetéis furados, porque eles abandonaram a casa de Deus. Bem lembrado, irmão de Carlos. Bem lembrado mesmo. Tá o irmão Daniel também aí com a gente. Acho que eu não saudei o irmão Daniel. Sempre é um prazer ter o irmão Daniel
Correia, irmão Araújo, Daniel Araújo com a gente aí. Deus abençoe. Amados, igreja é importante. E a igreja, ela é muito criticada no meio social, né? Você vê que aquele ex-presidente da República, agora que eles estão tentando inocentar, no primeiro discurso dele, ele atacou a igreja. Sempre na TV, você vai encontrar alguém atacando a igreja. Sempre na sociedade, você vai encontrar alguém atacando a igreja. Então a igreja é uma organização muito atacada. Para quem está fora, dentro da igreja, só está pessoas que vivem fora da realidade, lunáticos. Tá? Mas quem está na igreja sabe quanto a igreja foi importante no desenvolvimento espiritual e social também nosso. Então nós passamos a amar a igreja porque primeiro nós fomos amados pelas pessoas que estão na igreja. Tá? Então isso, todo mundo se lembra da primeira igreja. Da igreja que nós aceitamos a Jesus, do nosso primeiro pastor, daquele irmão que nos ensinou os primeiros passos. Aquilo está no nosso coração ainda. E com isso nós passamos a amar a igreja. É verdade, a igreja por si só não salva. Eu vi esses dias um livro que dizia, o título era Dentro da Igreja Mais Longe de Deus. É verdade, a igreja não é garantia que Deus está na vida da pessoa, mas é o lugar onde mais eu encontro pessoas salvas. Então é para lá que eu vou, tá? É para lá que as pessoas com dificuldades vão. Então nela nós adoramos, crescemos na fé. Você vê que na nossa família natural, nós crescemos fisicamente. Na igreja, que é a família de Deus, crescemos na fé. Crescemos nos relacionamentos com os irmãos. Por isso, devemos amar a igreja como a própria casa. É o que a irmã Marinalva muito bem citou. Dedicar-se a ela, participar dela com alegria. Nós temos uma dívida, porque a igreja nos acolheu. Alguém sarou as nossas feridas, nos cuidou de nós. Agora nós temos que cuidar daqueles que estão chegando. Eu não posso ser egoísta. E como eu posso devolver à igreja um pouco daquilo que ela me deu? Tá? Contribuindo com a minha presença na igreja. Tá? Nós temos um índice que as pessoas se afastaram da igreja, cada vez mais a gente só vai no domingo. Então, presença maior na igreja é importante, estar na igreja diariamente é importante. Tá? Eu, por causa do curso de teologia, estou quase a semana toda, mas estar na igreja é importante, mas também contribuir. Quando eu falava da igreja organismo, organização, eu fui claro em dizer, a igreja organização precisa de dinheiro, irmão. E nesse momento que a igreja vai estar fechada, muitos pastores ficam preocupados. Por quê? Porque agora é hora de ter a responsabilidade dos irmãos com a igreja. Porque tem gente que, como não vai na igreja, também não contribui. Mas a igreja continua precisando de dinheiro, a organização continua precisando. E aí que está um porém que eu percebi, desde o tempo do ano passado. Igrejas que ensinaram as pessoas a amarem a igreja não tiveram problemas financeiros. Mas a igreja que promovia muitas barganhas com Deus, dizendo, você vai dar para receber, essas igrejas em geral tiveram problemas com a arrecadação financeira. Então, por que eu contribuo para a igreja? Qual é o princípio de contribuição para a igreja? Primeiro, eu contribuo adorando a Deus. Aos moldes do Velho Testamento, eles ofereciam animais. E esses animais custavam para eles. Então, eles ofereciam os holocaustos e os sacrifícios. Hoje, nós também adoramos a Deus com a nossa oferta. Mas eu também contribuo com a igreja por gratidão, por aquilo que Deus fez na minha vida por meio da igreja. Se não tivesse essa igreja perto da minha casa, talvez muitos de nós já estaríamos mortos. Então eu contribuo porque eu quero que ela cresça, que ela fique bonita, que as portas estejam abertas para que outras pessoas sejam transformadas. Eu contribuo também com a igreja por responsabilidade com o reino, porque se eu, que sou um cidadão desse reino, não contribuir para manter a igreja,
quem vai manter a igreja? Então é muito melhor levar as pessoas a ter adoração, gratidão e responsabilidade do que trabalhar por meio de ganância e medo. Tá? Então, quando eu contribuo por adoração, gratidão e responsabilidade, eu mostro maturidade com a igreja. Agora, quando eu só contribuo, quando alguém diz assim, dá 10 para ganhar 20, isso mostra uma imaturidade, porque eu só quero barganhar. E o nosso relacionamento com Deus não é barganha. Relacionamento não é barganha. Eu não dou só para receber. Relacionamento não é assim. Relacionamento não é troca. É dar sem pensar em receber de volta. Quando você dá um presente para o seu filho, você sabe que ele não vai devolver aquele presente para você. Mas é amor, é relacionamento. Então a igreja contribui por amor, por responsabilidade. Os falsos mestres usam duas técnicas para aumentar a arrecadação da igreja. E as duas funcionam muito bem, porque as pessoas são imaturas. Primeira, é medo. Se eu colocar medo nas pessoas, as pessoas contribuem. Que tipo de medo? Se você não dá, você vai perder. E conta uma história. A pessoa lá, ela tinha X, não deu, perdeu. Aí você passa a dar por medo, por não perder. Não tenho dúvidas, Deus não recebe aquilo que é oferecido por medo. A outra técnica que os falsos mestres usam é trabalhar com a ganância. Dê, porque Deus vai te dar um monte. Então ele não dá porque ama a igreja. Ele não dá porque ama a Deus, ele dá porque ele quer ganhar mais. É a manutenção da ganância dele. Por isso, nessas igrejas, tem muita gente enganada, porque eles não são vítimas dos falsos mestres. Eles são cúmplices, porque eles estão lá por causa da sua ganância. Tá? Então, toda vez que você usa medo ou ganância, irmão, você arranca tudo, até a meia do sujeito. Tá? Agora, trabalhar numa fé madura, levando a pessoa a amar o reino de Deus, é mais difícil e é mais trabalhoso. Mas quando você alcança esse patamar, a pessoa tem alegria em contribuir. É um privilégio em contribuir. Hoje, há muitas discussões acerca do dízimo. Se ela é da velha aliança ou da nova aliança. Eu prefiro não entrar nesse mérito. Mas todo salvo que ama a sua igreja tem o prazer em contribuir com a sua igreja. Duas coisas que eu sinto e senti muito prazer. Um dia que eu fui do caixa eletrônico e depositei um dinheiro para um missionário. Na hora que eu acabei de fazer o depósito, eu me senti muito bem com aquilo. E todas as vezes que eu contribuo, seja com as ofertas ou com o dízimo na minha igreja, eu me sinto muito bem com isso. Eu não quero nada em troca, é gratidão, é adoração e é responsabilidade. Embora eu saiba que exista a lei da semeadura, mas eu não estou pensando nisso. Eu estou fazendo isso movido pelo meu amor à obra de Deus. Alguém gostaria de complementar, por favor? Alguém gostaria de comentar? Não? Tranquilo? Tá. Então nós priorizamos a família, priorizamos primeiro Deus, família, igreja e trabalho. Né? Trabalho é uma característica divina. Foi Deus que criou o trabalho. Por isso nós também nos dedicamos ao trabalho. Tá? Eu vou passar aqui para não alongar muito, mas você tem aí o seu lápis, o seu papel e a sua Bíblia. Vamos de exercícios. Exercise. Vamos fazer um exercício aí. Pega o seu lápis, a sua caneta. Já desenhamos o menininho. Já desenhamos a casinha. Hoje vamos fazer outro exercício prático. E futuramente, irmão, você vai passar aí, você vai ensinar em nome de Jesus, que tem muitos professores, muitos ensinadores Deus está levantando aqui. Guarde tudo isso no seu caderninho, você vai fazer isso com os seus alunos ainda. Tá? Isso que está acontecendo hoje é resultado da promessa de Deus na minha vida, e da mesma forma as promessas estão sobre a vida dos irmãos. Faça a sua parte, Deus fará a dele com certeza, ok? Nosso irmão Mascarenhas, irmã Maria, parece que entrou aí, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu vou pedir para o irmão Valdenor fechar o microfone um pouquinho. Está aberto aí. Vamos lá. Classifique a prioridade.
amigos, Deus, igreja, trabalho e família. No meu gerenciamento pessoal, o homem de Deus, a mulher de Deus, em primeiro lugar, qual é a prioridade? Você vai colocar número 1 e vai escrever. 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer esse exercício agora. 3 minutos a contar de agora para os irmãos fazerem o exercício. Tudo certo aí, irmão Valdenor? Desculpa, tá? É que eu falei porque às vezes o irmão não percebeu que estava aberto, tá bom? Vamos fazer o exercício aí, tá bom? Listar qual é a prioridade na vida de um homem e uma mulher de Deus, de 1 a 5. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada aqui, que lá na igreja, quando nós estamos presencial, à medida que os irmãos chegam, a minha esposa vai anotando quem está. Tá? Então, hoje, nossa aula 12/3, a Dailza está aí, a Aline está aí, a Andressa está aí, o Eusébio está aí. Acho que a Beatriz não está, né? Beatriz não. Beatriz não. Benedita não. Irmão Cris está aí. O pastor Daniel não. Irmã Délvia está aí. Mãe de Carlos está aí. Mãe de Vânia não. Irmão Lenildo está aí, irmão Nildo? Acho que não, né? Irmão Nildo não. Irmão Elisvan também não, né? Eu tenho 3. O Monte Carlos está. Irmão Francisco. O Francisco entrou aí mesmo, irmãos? Eu vi ele entrando. Eu acho que o irmão Francisco está aí também. Irmã Elisandra está aí. Irmã Jade está aí. Irmã Joana está aí. Irmão João Carlos está aí. Pastor Joel não está. A Júlia está. O irmão Ralph está aí? Acho que o irmão Ralph não, né? Pastor Joel, eu não vi, não entendi. Não entendi, irmão de Carlos. Eu não sei, o exercício, a gente vai colocando o que a gente achar prioridade em primeiro lugar? Correto, isso É mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo, sem dúvidas, é isso mesmo. O Márcio acho que não está, o Marcos está aí. A Maria está aí. A Marinalva está aí. Moacir está aí. Bom Paulo não está. Mãe Renata não está. Bom Roberto está aí. Mãe Ruberléia não está. Mãe Solange hoje não está. Valdenor está aí. Mãe Yuri, está ainda aí, mãe Yuri? Eu vi ele entrando, não sei se está. Tá, né? Ô, soldado, rapaz. Mãe Yuri está aí. Mãe Zedequias está aí? Cadê o Mãe Zedequias? Acho que não, né? Ok, nós temos um bom número aí, graças a Deus. Feito o exercício, irmãos? Ótimo, sim. Que beleza. Vamos lá, acho que é unânime. Qual que é o primeiro? Deus. Deus. Então aí na sua escalação, prioridade é Deus. A gente acabou de ler lá Mateus 22. E segundo? Família. Perfeito. Primeiro Deus, depois família. Por que família? Porque família é uma prioridade de Deus. Você vai ver que sempre Deus vai dizer assim, se você não cuidar da sua casa, você é pior que o infiel. Quem não cuida bem da sua casa, também não poderá cuidar da casa de Deus. Então, o princípio, o evangelho primeiro foi
pregado ao povo judeu, porque eram os da casa de Israel. Né? Quem está com o áudio aberto aí? Dessa forma, irmãos, sem dúvida é família. Até aí está fácil. Agora o pessoal pode ter aí uma dificuldade depois, né? Deus, família, e depois, o que os irmãos colocaram? Eu coloquei trabalho. O Andressa colocou Eu coloquei trabalho. igreja. O Marcos colocou igreja. O irmão Cris colocou também. Igreja. Ó, tá dividido, hein? Assim que é legal. Assim que é bom. Igreja, pastor. Igreja. Vou mostrar o porquê, tá, irmãos? Eu vou colocar aqui e vou mostrar porquê. Primeiro é trabalho, tá? Por quê? Pode perceber que quando as pessoas faltam da ceia do Senhor, quem está trabalhando está justificado. Ninguém falta do trabalho para ir no culto, porque o trabalho vem antes da igreja. Deus instituiu o trabalho lá no Gênesis, mandando Adão trabalhar. A igreja tem 2000 e poucos anos, é algo que vem depois do trabalho. Então veja que o trabalho tem que vir primeiro, porque quem trabalha é que sustenta a igreja. Se eu colocar a igreja primeiro, eu vou dar a ideia do quê? Que a igreja tem que me sustentar. Então é o contrário, eu trabalho para sustentar a família e sustentar a igreja. Por isso que nós temos irmãos que fazem muita falta nos cultos, mas que trabalham das 2 às 10 e não estão no culto. Tem irmãos que fazem, né, rodízio, estão na igreja 2, 3 vezes por mês. Então, inevitavelmente, embora eu gosto mais da igreja do que do trabalho, né? Mas é trabalho. E aí sim, depois, a igreja, pelo fato de que é o trabalho que sustenta a igreja e não a igreja que sustenta o trabalho. Quando o irmão falta, ele pode tomar ceia outro dia. Está justificado quem está trabalhando. Por isso ele vem primeiro. E aí, inevitavelmente, amigo é muito bom, mas eu não posso trocar Deus, nem a família, nem o trabalho, nem a igreja pelos amigos. O bom é que os amigos estejam na igreja, os amigos estejam junto com a família, né? Unir. Né? Eu acho que a grande dificuldade não é ter um tempo separado para cada um, mas o grande desafio é integrar tudo. Ou estar com Deus na família, ou estar com Deus no trabalho, estar com Deus na igreja, estar com Deus nos amigos. Né? Estar unindo, né? Nivelando tudo, esse é o grande desafio. Ok? Obrigado aos irmãos que participaram. Tá? Não é sábio, irmão, dedicar-se à igreja e esquecer a família. Você vê que essa é uma crítica muito recorrente, né, de pessoas que saem fazendo a obra de Deus e não cuida do marido, ou não cuida dos filhos, ou não trabalha, a família passa necessidade. Né? Então nós temos como obrigação família e trabalho antes da igreja, embora, como eu disse, a igreja é muito importante. Ok? Seguindo aqui, falando do planejamento. A maioria das pessoas não planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Então o planejamento na vida das pessoas é muito importante e essa frase é muito forte. E pensando nisso, lá na página 53 do nosso livro, tem uma história bem interessante. Você que está com o livro em mãos, lá na página 53, está lá em letras itálicas. Está lá, um fazendeiro disse à esposa. Vocês encontraram aí? Quem está com o livro em mãos? Encontrou? Alguém poderia ler para mim? Foi? Eu não. Foi assim, não dá para ler nada. Pode ler, pastor? Por favor. Um fazendeiro disse à esposa que iria orar. Olá, ele levantou cedo para lubrificar o trator. Precisava de mais óleo e foi então comprá-lo. No caminho notou que alguns porcos não haviam se alimentado. Quando chegou ao celeiro para pegar o milho, aconteceu alguns sacos. Isso fez com que
lembrasse que as batatas estavam brotando. Dirigiu-se ao lado onde havia guardado. Mas, ao passar pela pilha de madeira, lembrou que a mulher queria lenha em casa. Quando pegou algum pedaço, uma galinha doente passou perto dele e o homem deixou cair a lenha e foi atrás da galinha. Ao anoitecer, ele não tinha ainda levado o trator para o campo. Ok, irmão Cris, muito obrigado. Irmãos, quando você não tem planejamento, você tenta fazer tudo e passa o dia, você não faz nada. Para estudar, para ler o livro, né, para fazer alguma atividade, o ideal é que haja planejamento. Eu posso planejar o dia, eu posso planejar a semana, posso planejar o mês. Mas quando eu não tenho foco, então eu faço um pouquinho de cada coisa, ao passo que eu não faço mais nada. Tá bom? Então aí é um exemplo que o cara rodou o dia todo e acabou não fazendo nada. Falando em planejamento, eu postei lá no grupo o nosso trabalho desse módulo. Né? Quem viu lá o trabalho? Estava lá nos slides, né? Eu postei o slide da aula e o trabalho. Muito fácil ganhar 2 pontos. Tem 10 perguntas lá. Você vai escrever no papel, não quero impresso, quero escrito. Tá? Se não quiser escrever a pergunta, escreve só as respostas numeradas. Como a gente, não sei se a gente vai estar presente ou não, mas vocês vão tirar foto e vão me enviar as perguntas respondidas. Respondendo as 10 perguntas corretamente, vale 2 pontos em cima da nossa provinha. Então, hoje é aula 3, semana que vem é aula 4, né? 19 é aula 4, vai cair dia 26. Dia 26 ainda vai estar na fase vermelha aí, tá? Então a gente vai fazer aula 3, aula 4 e aula 5 online, até o dia 26. Espero que no dia 2 a gente já volte presencial e já com um novo livro. Nós vamos estudar as epístolas, irmãos. Será o nosso primeiro módulo bíblico, onde a gente vai estudar Romanos. Meu Deus, Romanos é maravilhoso de estudar. Né? Romanos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Gálatas, Coríntios, Efésios. A gente vai estudar livro por livro. Vai ser sensacional, irmão. Saindo um pouco da parte administrativa e entrando na parte bíblica. Então, até o dia 26, que será a nossa prova, que será online também, eu mando o link aqui para os irmãos, ou lá no grupo. Os irmãos clicam no link, faz em casa, não tem problema. Tá? E aí, a partir do dia 2, nós começaremos o novo módulo, que são as epístolas. Cremos aí que já poderemos nos reunir presencialmente, ok? Mas está lá o trabalho. Não perca a oportunidade. Mais do que pela nota, é uma forma de você praticar o conteúdo. Pode fazer consultando na internet, respondendo da própria cabeça, ou consultando no livro. Faça a mão e me envie, ok? Alguém tem alguma dúvida do trabalho? Quem não viu, tá lá. Eu postei hoje de novo. Não, tá pastor. Lá à disposição o trabalho. Não vi lá, pastor. Ok, então participem, pessoal. Outro trabalho eu não pude devolver para os irmãos ainda. Está aqui comigo o trabalho do outro módulo, né? Eu acabei só falando os que tiraram nota máxima, mas eu quero devolver em mãos o trabalho que está aqui comigo e da mesma forma esse segundo trabalho. Então vamos estudar, vamos em frente, ok? Passando aqui o slide. Então nesse gerenciamento que eu tenho que gastar tempo com Deus, com a família, com a igreja, com o trabalho, eu preciso ter um bom gerenciamento do tempo. Tá? E o tempo é algo que escapa pelas nossas mãos. Por isso a importância do planejamento. Eu não consigo guardar o tempo. Vou estocar o tempo hoje para daqui a algum tempo eu usar. Não é possível. Uma coisa é você perguntar para um jovem de 18 anos, imagina quando você ter 60, 65 anos. Outra coisa é você perguntar para alguém que tem 60, 65 anos, quando ele tinha 18. Quem está no 18 e olha para o 65, acha que está longe. Mas quem está no 65 olha para trás, 18 foi ontem. Então o tempo é algo que nos engana. A Bíblia vai nos dizer que há tempo para todo o propósito.
Então, uma justificativa que não vai funcionar é a justificativa de que não tivemos tempo para fazer alguma coisa. Tá? Porque a Bíblia vai dizer que tem tempo para tudo. É nós que temos uma dificuldade muito grande de utilizar esse tempo. Por isso, algumas técnicas de gerenciamento, de administração, isso aqui é dado em empresa, né? Aula que é dada para empresário, né? Que gerencia um tempo muito corrido. Primeiro, você deve programar o seu dia. Eu já falei, eu tenho uma agenda aqui em casa, a gente marca tudo na agenda. Tá? Então, a agenda ajuda muito quando você quer organizar o seu tempo. Disciplina nas tarefas. Outra coisa que prejudica, falta de objetividade na fala. Nós temos que ser precisos na fala. Senão a gente rodeia e não fala muito. Eu vejo hoje o WhatsApp, né? Temos que ser rápido no WhatsApp. Mandar mensagens curtas, ser objetivo. Senão a gente fica perdendo muito tempo. Excesso de reuniões, excesso de interrupções. Eu vou fazer alguma coisa, eu lembro de outra. Vou fazer alguma coisa, eu vou tomar um café. Vou fazer alguma coisa, aparece uma mensagem no celular. Vou fazer alguma coisa, alguém chama. Passo o dia, eu não faço nada. Tá? Isso chama-se procrastinação. Vou aqui só responder essa mensagem. Você esquece, quando viu, você ficou 2 horas lá no Facebook, no Instagram. Tá? E a desorganização também engole o tempo. Porque eu tenho essa garrafa aqui. E eu digo assim, não quero perder tempo, não vou guardar ela. Jogo em qualquer lugar. Só que quando eu precisar dela, eu vou gastar o dobro do tempo para encontrá-la. Então, organizar demanda tempo, mas desorganização ocupa um tempo maior ainda. Tá? Então, como otimizar esse tempo? Organize papéis e documentos em pastas. Né? Para a empresa isso é muito bom, para a igreja isso é muito bom. Né? Uma pasta que tem lá as contas de água, luz, as contas de consumo. Uma pasta que tem os documentos pessoais, precisou sair correndo, de repente, está na pasta todos os documentos pessoais. Né? Então, é importante, né? Contas pagas, contas que não foram pagas. Devolver as coisas onde pegou, a gente fala muito isso para os nossos filhos. Manter gavetas organizadas. E eu acho que a melhor dica é a hierarquia dos afazeres. Então, se você, como eu, tem um monte de coisa para fazer, irmão, minha vida é cronometrada, sabe? Eu tenho 2 horas para fazer tal coisa, 1 hora para fazer tal coisa. Então, você tem que ter organização. Então, eu uso isso na minha vida. Listo tudo o que eu tenho para fazer e marco aquilo que é importante e urgente. Aquilo que é importante e urgente, irmão, tem que fazer hoje. Tem que fazer meia-noite, 6 às 5 horas da manhã, tem que fazer. Então, você pode marcar com uma caneta de cor diferente aquele a fazer que é importante e é urgente. Tem coisas que são importantes, mas não são urgentes. Você tem um tempo para fazer. O médico passou lá um exame para eu fazer. Eu tenho que fazer, é importante esse exame, mas não precisa ser amanhã. Então, eu vou marcar ali, agendar para um tempo maior. Tem as coisas menos importantes. E tem as coisas menos importantes que possam ser delegadas. Coisas menos importantes que possam ser delegadas. Tá? Acho que o nosso irmão Zedequias entrou aí, irmã Hélida. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Não sei se vocês me ouvem, mas é uma alegria tê-los conosco aqui. Então, irmãos, essa hierarquia de afazeres é importante. Faça isso na prática. Se você anda enrolado com seus compromissos, porque se você não fizer isso, principalmente quem prega, irmão, chega o dia de pregar e você não tem uma palavra para pregar. Então você já marca lá na agenda, tal dia eu vou pregar. Né? Você tem um tempo para se organizar. Porque se você esperar chegar o dia, a Bíblia fica gigante e você não acha nada para falar. Tá? Então se organize. O nosso livro também tem um negócio chamado Lei de Pareto. Está lá na página 59. Se você quiser me acompanhar na 59, a Lei de Pareto. Está lá. Há um princípio de administração. Localizado lá. Bom, Zedequias, meu filho. Que bom que você está aí, meu querido. Deus abençoe. Quem pode ler aí o início lá da 59 para mim?
Alguém se habilita? Pastor, é o início? Calma aí, acho que a irmã Dailza tentou ler, mas não abriu o microfone. Espera só um pouquinho, irmão Macir. Irmã Dailza, você estava lendo, né? Ou não? Abre o seu microfone, irmã Dailza. Clica naquele microfoninho. Não está abrindo. Abriu. Abriu? Aê, ó glória. Guarda aí, Macir, peraí que você já lê para mim. Vamos deixar a irmã Dailza que ela já estava lendo. Começa, por favor, de novo. Há um princípio de administração chamado de princípio de Pareto, que afirma que 80% dos retornos que obtemos na vida consistem apenas de 20% daquilo que investimos. Continua. Se aplicarmos esse princípio ao desempenho do líder, concluímos que o seu sucesso depende apenas de 20% do que ele faz. Ou seja, 80% das coisas que fazemos hoje poderíamos ser eliminadas. Ótimo. Obrigado, irmã Dailza. Deus abençoe. Olha que interessante esse estudo aí. Diz assim que 80% do que a gente faz não serve para nada, irmão. Você não tem retorno nenhum. Apenas 20% das coisas que a gente faz é que tem um retorno positivo para a nossa vida. Tá? Então quer dizer que a gente faz muita coisa que não leva a nada. A gente perde tempo, a gente faz muito nada. A gente é bom de não fazer nada. Tá? É isso que o princípio de Pareto está dizendo. Tá? Irmãos, 9 horas, não quero esticar muito, mas chegamos em um tópico muito importante, irmãos, que é a questão do gerenciamento financeiro. SESI, Senai, sempre dão esse tipo de curso. Né? Também está dentro da área administrativa. Tá? Normalmente, né, todo mundo já passou isso na vida, ter descontroles financeiros. Né? Na época que usávamos cheque, o cheque voltava, ou cartão, né, que a gente vai virando uma bola de neve. Existe e é possível ter uma educação financeira. Bom, normalmente, a gente só dá errado quando a gente gasta mais do que nós ganhamos. E a gente gasta naquilo que não precisa. Então, se de repente você abre lá a sua sapateira, tem lá 20, 30 pares de sapato, e você olha seu pé e fala, eu só tenho 2 pés. Para 30 pares de sapato, o que eu estou fazendo com tudo de sapato? É um sinal que você está comprando aquilo que você não precisa. Por mais que seja barato, se você não usar, irmão, saiu caro. Então nós somos consumistas demais. A maior parte de nós temos compulsões para comprar. A mídia tem um apelo muito grande. É só hoje, é só amanhã, é só agora, promoção relâmpago. Para quê? Para que a gente compre sem pensar. Eu uso uma regra. Eu nunca compro na hora, principalmente na internet. Né? Internet, a oportunidade está lá a qualquer minuto. Você faz uma pesquisa, né? Vou fazer uma pesquisa aqui que eu preciso de um ventilador. Só começa a aparecer ventilador para você toda hora. Então há um algoritmo que faz isso, né? Uma linguagem técnica aí. Então, eu uso a técnica, eu sempre vou comprar amanhã. Se amanhã ainda estiver lá, então é para eu comprar. Se amanhã saiu da promoção, não é para eu comprar. Nunca compre de impulso, nunca compre a primeira vez. Tá? Às vezes nós espiritualizamos, dizendo, é o devorador, né? Nós vamos estudar essa questão do devorador mais para frente, mas o devorador somos nós, né? Somos nós mesmos que gastamos demais. Por isso nós nos complicamos bastante. Tá? Há pessoas que dizem assim, eu estou estressado, estou nervoso, eu preciso passear. Mas não é passear que ele vai gastar. Gastar alivia o estresse momentâneo, mas gera um problema que vai aparecer lá na frente. Cartão de crédito, né, dá uma sensação falsa de poder de aquisição. Mas a administradora de cartão de crédito está louca para a gente não conseguir pagar, porque nos juros está o maior lucro delas. Tá? Então esse gerenciamento é importante, saber se eu não estou. Né? Pessoas que sofrem de ansiedade acabam gastando mais, pessoas que são compulsivas gastam mais, pessoas deprimidas gastam mais, pessoas com baixo autoestima gastam mais também. Necessidade sempre está comprando para levantar, né, o astral, o ego dela.
Tá? Então, também existe descontrole financeiro por coisas que a gente foge do nosso controle, né? Desemprego, pessoas. Eu conheci um rapaz há pouco tempo que a casa dele pegou fogo, irmãos, perdeu tudo. É claro que houve um descontrole financeiro, como montar uma casa tudo de uma hora para outra, né? Pessoa de repente está doença, né? Consome muito dinheiro, né? Exames médicos, consome muito dinheiro. Então existem fatores extra que não tem controle, irmão. Tá? Mas quando a gente pode controlar, é importante. Quando não der para controlar, irmão, nós como cristãos sempre devemos assumir, né, que nós realmente falhamos, né? E eu não posso, eu já vi crentes dizendo assim, não, eu vou esperar limpar o nome, caducar, né, que eles chamam, né, para depois ir comprar de novo. Isso não é coisa de cristão, né? Então o cristão, antes de contrair novas dívidas, ele precisa acertar a dívida passada. E às vezes, pessoas que têm complicação financeira são muito criticados na liderança da igreja. Tá? Tem casos muito tristes de pessoa tá pregando, alguém entrou no meio da igreja e chamou ele de caloteiro, né? Então, nós temos que ser exemplo. Quando não dá, eu tenho que ir lá e dar satisfação, ir lá avisar, ir lá informar, né? Ó, eu sei e tal, né? Nunca fugir da responsabilidade, nunca não atender a porta, não atender o telefone para não dar satisfação para o credor, tá? Então, uma planilha pode ajudar muito no controle financeiro. Não sei quantos fazem isso, mas você marcar tudo que você ganha, tudo que você gasta. Eu fiz isso durante um bom tempo, irmãos, e durante esse tempo eu descobri aonde eu estava gastando demais, para onde estava indo o meu dinheiro. Quem pega dinheiro todo dia é pior ainda, você não sabe nem quanto você ganha. Quem é assalariado sabe quanto ganha porque vem no final do mês lá. Mas quem pega dinheiro todo dia, trabalha com vendas, comércio, tem que ter um controle muito rígido do que você ganha e do que você gasta, né? Quando eu fiz esse meu controle, eu fiquei escandalizado tanto que eu estava gastando por mês de comida, lanche, pizza, batata frita e tal. Eu falei, meu Deus, o que eu estou gastando dá para comprar um bem durável. Eu estou torrando tudo comendo fora. Tá? Então, só quando você faz essa organização, você descobre para onde está indo o seu dinheiro e aí você consegue organizar melhor a sua finança. Tá? Então, é importante fazer a planilha. Segundo passo, ter consciência do seu patamar econômico financeiro. Irmão, eu não posso querer viver a vida do irmão Valdenor, do irmão de Carlos, do irmão Daniel. Cada um tem um nível de vida, cada um vive de um jeito. Quando eu tento viver no patamar de outra pessoa, eu me complico. Então, se hoje eu só tenho condição de andar de bicicleta, eu vou andar de bicicleta dando glória a Deus, irmão. Não adianta eu me endividar para comprar um carro sabendo que eu não vou pagar ou comprar esperando um milagre, né? Tem que ter o pé no chão na questão do consumismo. Tá? E com tempo e planejamento, nós conseguimos comprar aquilo que nós queremos. Mas dando um passo maior que a perna, eu só me complico. Então, vamos supor que eu tenho um carro de 10 mil reais. E eu estou lá ansioso para comprar um carro de 30. Compro o carro de 30 e não consigo pagar. Eu não vou ficar nem com o de 30, nem com o de 10. Vou ficar de a pé, eu vou ficar com um carro de 2 mil, de 3 mil. Então, eu tenho que ter um planejamento financeiro muito grande. Fugir do materialismo exagerado, irmão. A gente é muito materialista. O cristão moderno pensa muito nas coisas da terra. Fala muito, né, do comprar, do adquirir, da roupa nova, do carro novo. Nós falamos muito do material, irmão. Nós precisamos falar mais do espiritual, né? Existe uma pressão social, né, que eu tenho que ter tal coisa e tal. Eu tenho que ignorar isso. E 3 perguntas. Antes de comprar, será que eu preciso mesmo desse produto? Será que eu tenho condições? E será que eu posso deixar para amanhã? São 3 perguntas que vai te ajudar a gastar menos. Tá? Eu pretendo encerrar aqui até 9h30, mas estou indo aqui para a etapa final já, onde fala do estresse. Quando eu tenho descontrole financeiro, é um estresse a mais. Quem deve, irmão, vive nervoso, vive irritado, vive estressado, né? Descontando, né? Desconta na esposa, no esposo, no cachorro, no filho, porque é muito ruim você estar endividado, né?
Então, a vida moderna já traz estresse. Tem coisas que são inevitáveis. Vai nos estressar. Trânsito. Né? Quem trabalha em lugar de muito movimento é estresse. Trânsito é estresse. Não tem como ficar sem esse estresse. Né? Às vezes tem problema na família. É um filho, é uma filha, é alguém que traz... É inevitável esse tipo de estresse. Tá? Mas quanto melhor eu gerenciar, quanto melhor eu me preparar para o problema, melhor será. Então, o nosso livro vai dizer que estresse é um termo da física que testa quanto que um material aguenta de carga excessiva. Né? É um termo que foi usado por esse Dr. Hans, né, para indicar o estado que uma pessoa está sob pressão e o esforço da adaptação da situação. Será que você sabe o quanto você está estressado, irmão? Será que você está estressado ou você está suave aí? Né? Existem testes, que está aqui no final do slide, não sei se vai ter tempo de chegar lá, mas tem alguns testes que você faz online para saber seu nível de estresse. Tá? Mas antes de eu mostrar isso, eu quero mostrar aqui como você pode estar sendo atingido pelo estresse. O líder vive sob pressão, por isso ele tem estresse. Tá? Então eu tenho que saber gerenciar esse estresse. Acontece o seguinte, eu tenho uma fase que é a fase de alerta, que é a primeira fase do estresse. Eu entrei na zona de estresse, vivi ele e daqui a pouco eu saio. O meu corpo fica com o efeito do estresse durante algum tempo, mas logo volta ao normal. Eu percebo isso, por exemplo, eu estou dirigindo, alguém fecha, quase bate no meu carro. Minha boca amarga, eu fico trêmulo, começo a suar. Sinais do estresse daquele momento. Tá? Só que passado algum tempo, o meu corpo volta ao normal. Às vezes me dá uma enxaqueca, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, amanhã eu estou normal. Essa é a fase 1 do estresse. Tá? Porém, quando eu estou entrando muito nesse nível de estresse, o meu corpo vai demorar para sair disso. Eu tomei um sustinho, 10 minutos eu estou bom. Só que se eu estou toda hora no estresse, o meu corpo vai habituar no nível do estresse. E aí é que vai começar a gerar problemas mais graves. Como você sabe que está estressado? Um ponto, memória ruim. Tá? Memória ruim é um ponto de estresse. Tá? Quando você está esquecendo muito, vai falar, gagueja muito. Né? A minha esposa vê muito eu quando eu vou pregar, eu já venho de alguns dias estressado, eu erro muito. Quando eu não estou estressado, eu erro menos as palavras. Então, o estresse causa lapso da memória. Outra coisa, cansaço excessivo. Você já acorda cansado, é estresse. Sistema imunológico com resistência frágil. Qualquer coisinha está resfriado, qualquer coisinha já é um sinal de estresse também. Tá? E aí você passa a ficar mais suscetível a infecções e doenças. Então, quando você está nesse nível de estresse contínuo, e você já está cansado, vai viver irritado, cuidado, irmão. Sinal laranja, alguma coisa você deve fazer para gerenciar o seu estresse. Pode ser uma caminhada, pode ser andar um pouco de bicicleta, pode ser, tem gente que joga videogame, outro vai passear em algum lugar, vai para o campo, alguém faz tricô, costura, um hobby. Os hobbies não são pecado, são um alívio, né? Uma fuga para o estresse. Eu tenho que localizar, porque vai ter uma hora que você tem que parar. Uma hora você tem que diminuir o ritmo. Antes disso, ficar permanente. E aí você chega no nível máximo de estresse, que é a fase de exaustão. É quando você viveu tanto na zona de estresse que gerou doenças psicossomáticas. Né? Porque o estresse é algo mental, é psico. Quando passa para o corpo é soma. Então, psicossomáticos são problemas que vão refletir no corpo. Né? Tem pessoa que passa nervoso, fica com uma semana com gastrite atacada. São doenças psicossomáticas. E, às vezes, essas doenças vão se tornar crônicas. Né? E vai gerar aí diabetes, distúrbio gastrointestinais, né? Ficou nervoso, dá diarreia, dor de barriga, problemas cardíacos, né? Herpes, infecções, problemas renais, insônia, né? Pesadelo, hiperatividade, irritabilidade,
vários problemas do nosso corpo, bruxismo. Não sei se alguém já viu, dorme com a boca cerrada, assim, ó. Tem pessoas que as restaurações do dente não param. Ele acorda com dor de cabeça e com a mandíbula toda dolorida. Existe até uma placa que coloca, né, para amortecer, para a pessoa dorme tensa, né? Tudo isso é gerado por meio do estresse, tá? Os nossos líderes, né? Imagina agora, igreja fechada pelos próximos dias, preocupado com a arrecadação, em cuidar de cada crente, dos irmãos que vão desviar. Da outra vez foi assim, um monte ficou em casa e não voltou mais, né? Tudo isso vai gerar estresse. Quanto mais o líder ama, mais estressado ele vive. Infelizmente é isso que acontece, tá? Por isso eu digo ao irmão, nesse período nós poderíamos parar a aula, mas não vamos parar não, irmão. É um alimento muito grande para que a gente continue fiel a Deus. A palavra de Deus é alimento, eu não posso parar de comer, tá? Então vai nos manter vivos, sadios espiritualmente, estudando a palavra, e não esqueça de fazer o culto doméstico na sua casa, e a gente estudou isso no módulo anterior, tá bom? Então, várias coisas são geradas por meio do estresse. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, irmãos? Vocês estão quietinhos aí? Só eu falo? Fique à vontade. Tudo tranquilo? Cadê a irmã Marinalva? Ela está aí? Eu elogiei ela de comentar. Será que ela está ainda aí, irmã Marinalva? Está logada com a irmã Aline aí? Nós estamos aqui, estamos só... E pensando como é caro ter bruxismo. Ah, olha aí. Olha aí. É muito comum. É muito caro, porque além de quebrar os dentes, o meu já quebrei 3 vezes. Olha só. A placa está em torno de R$900, é muito caro. É muito caro, é muito caro. Tem consultas, né, com especialista, né, com aqueles dentistas especialistas. É muito caro também passar com eles, né? Então você vê, é mais fácil não estressar, né? É mais fácil a gente carpir, fazer um bordado, sai mais barato do que... E pescar, tá mais barato do que comprar a placa de bruxismo. Tá certo. Ótimo, fica à vontade para participar, irmã. Amém. Tá, então, dá para medir o estresse? Sim, tem esse método Holmes-Raich, que é para medir o estresse. Você mede a pontuação, cada tipo de estresse que você passa conta um número. Você soma esse número e você vê o nível de estresse que você está vivendo. Se dá 150 pontos, você tem 50% de chance de ter algum problema de saúde. Se passar de 300, você tem 79% de chance de ter problema sério de saúde. Tá? Então, aí a tabela. Depois não vamos fazer agora, né? Talvez se a gente tivesse presencial poderia até fazer. Mas você tem lá, ó, divórcio, ser preso, acho que ninguém está sendo preso aí não, né? Morte de alguém, ferimento, doença, problemas no casamento, aposentadoria, gravidez, dificuldades sexuais, dívidas. Cada um tem um peso, isso é um estudo científico, tá? Aí você vai anotar o que você tem passado aí no último ano, soma os números. Deu 150, 50% de chance de ter um problema. Chegou a 300, você terá então aí 79% de chance. Se você quiser fazer isso online, tem um link aí no slides, nesse slide de baixo, link para o teste online. Você clica ali e vai respondendo no próprio site. O próprio site vai medir o seu nível de estresse, tá? Então vale a pena você conferir aí. Terminando, irmãos, o que ajuda o estresse? Por causa dessa pressão. Devemos também, como cristãos, procurar, se necessário, o psicólogo, irmão. Não podemos ter resistência. Não podemos espiritualizar a doença. Quando o corpo está doente, eu vou no médico. Mas quando a mente está doente, eu vou ao psicólogo. Não ficou louco, não está doido, não é nada disso. Precisa buscar ajuda, principalmente se for um psicólogo cristão, é muito importante. Às vezes, uso do medicamento, mudar estilo de vida. E sem sombra de dúvida, irmão, a oração. A oração é um alívio. Se você conseguir orar, vai tirar essa carga. Você ajoelha cheio de carga, deixa na mão do Senhor e quando você levanta, você vai ver que Deus é maior do que os problemas que você está acarretando. Por isso o líder precisa ter uma vida de oração, irmão. Não se aventure a liderar nada sem uma vida de oração. Está enfadado ao fracasso.
precisa dobrar o joelhinho, precisa ter um tempo, planejamento, organização. Se você só consegue orar na igreja, chegue mais cedo para orar na igreja. Se você só consegue orar na madrugada, desperte o relógio na madrugada. Tem gente que só ora pela manhã, mas você precisa organizar para alimentar a sua vida espiritual, que aí vai te ajudar muito, tá? E aí o nosso livro, né, vai dar os efeitos da oração, né? Direciona, desliga da terra, muda o estado emocional. Você está triste, você fica feliz quando você ora, irmão. Vários textos bíblicos que falam em relação à questão da oração, tá? E não sei quem está estressado ou não está, eu quero terminar agora com esse exercício. Último exercício para a gente ir embora, descansar. Tem 2 textos bíblicos. Pega aí a sua caneta, a sua Bíblia e o seu caderno. Eu quero que você vá lá em Mateus capítulo 6, de 19 a 34, e liste quais os conselhos a Bíblia está te lhe dando para aliviar o seu estresse, a sua preocupação. Da mesma forma, Filipenses capítulo 4, de 11 a 13, qual orientação a Bíblia está lhe dando para lidar com o estresse. Ok? Vou dar aí 5 minutinhos para os irmãos fazer essa atividade. Em seguida, a gente está encerrando a nossa aula desta noite. Vamos lá? Vamos lidar com a Bíblia? O D tá aí? O D tá aí, amor? Ele levou meu celular e não trouxe mais. Ah, obrigado. Mas deu certo, ele entrou, aquele irmão, né? O Davi. Mas deu certo, obrigado, D. Irmão Ed, é Mateus 19, o que mesmo? Opa, eu tirei. Mateus 6, de 19 a 34. Acho que saiu fora. Mateus. Não, tá aqui, ó. Mateus. Voltou. Mateus 6, de 19 a 34, irmãos. Obrigado, senhor. Sim. Nada. Mateus capítulo 6, de 19 a 34.
Mais 1 minuto, irmãos. Mesmo que o Mateus 6 ali é grande, né? Mesmo que faça só o Mateus, não tem problema. Não quero me alongar muito. Todo mundo colocou pelo menos um item aí? Ok. Moacir está com a gente ainda, Moacir? Andressa? Amém, estamos aqui. Opa, você pode falar um aí, irmão Moacir? Pastor, eu coloquei aqui, ó. Não se preocupar com o que nós vestiremos ou o que comeremos, porque Deus dá tudo para nós, né? Perfeito. Não eu queria só falar mais um aqui, ó. Pois não. Devemos depositar e acreditar mais em Deus, porque Ele capacita nós em tudo, né? Depositar a confiança em Deus, que Ele está cuidando de tudo, irmão. Olha que palavra maravilhosa, né? Esse tempo de estresse nós estamos passando, de dificuldade, Deus sempre proverá, né? Alguma outra pessoa pode listar mais algum conselho que os irmãos acharam aí? Quem quer falar? Pois não. Não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde o ladrão arrouba. Ajuntar, porém, tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, onde o ladrão não arrouba e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ótimo, irmãos. A gente está de passagem aqui, não é? Não precisa de tanta coisa, né? O Billy Graham falava isso, né? A gente entender, a gente vai passar só um tempo aqui. Quem vai passar só um tempo em algum lugar leva pouca coisa. Você vai passar só o final de semana fora, você leva uma malinha de nada. Então a gente só está passando um pequeno período aqui nessa terra. Nós ficaremos a eternidade com Cristo. Então lá sim eu tenho que ter tudo. Que eu não adianta me preocupar com todas as coisas. É muito breve a nossa passagem aqui. Muito bem, irmão Cris. Alguém quer falar mais algum? Pastor. Pois não. Ô, irmão de Carlos, ó, pois não. Eu fiquei com 32 aqui, pois os gentios procuram todas estas coisas, né? Aí fala assim, de certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Então Deus, o Senhor Jesus, sabe que nós necessitamos dessas coisas, né? De todas essas coisas, né? Mas ele pede para que nós primeiro dê atenção a Ele, busque as coisas primeiras de cima, né? E as outras vai ser acrescentada automaticamente, né? Correto, muito boa. Bem? Você vê que há um paralelo aí, né? Ó, você está fazendo o que todo mundo lá no mundo faz. Todo mundo lá no mundo se preocupa com isso. O que comer, o que vestir, todo mundo está preocupado com isso. Faça diferente. Busca a minha justiça e o meu reino. Que essas coisas aí que todo mundo está preocupado, eu vou te dar. Fica despreocupado que eu vou te dar as coisas que você precisa. Tá? E aí você se conforta em Deus. Pedro vai dizer, lançando a vossa ansiedade sobre ele, porque é ele que tem cuidado de vós. Tá? É o mesmo que vai acontecer lá em Filipenses. Alguém chegou a listar alguma coisa de Filipenses? Ou não deu tempo? Pastor, eu fiquei aqui com o versículo 24. Pois não. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu acho que hoje nós, o cristão moderno, contemporâneo, servimos muito a dois senhores, né? Os nossos ideais, os nossos sonhos, a minha vontade, a minha família, o meu querer, os meus amigos. Agora tem essa moda, né? O meu corpo, minhas regras, e, enfim, as vontades, né? São deuses que nós criamos para nós e muitas vezes deixamos o nosso Deus em segundo plano por causa dos nossos deuses. Um sábio disse assim: me mostre aonde você gasta o seu tempo, que eu vou lhe mostrar quem é o seu Deus. Então, a gente gasta tempo com aquilo que a gente ama. A gente tem que gastar tempo com a palavra de Deus mesmo, gastar tempo na casa de Deus e com o próprio Deus, né? Perfeito, né? Lá de Filipenses vai estar, né? Que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, né? Então, nós podemos suportar assim, sabendo que a promessa de que jamais seremos provados além daquilo que possamos suportar. Você aguenta sim, irmã? Eu aguento sim, irmão. Porque Deus está conosco aqui, aliviando, nos ajudando a carregar a cruz. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos,
Já passamos da 9h30. Eu sei que é cansativo ficar aí na frente do computador. Não quero me alongar mais. Mas de coração, irmão, estou muito orgulhoso da dedicação dos irmãos. As minhas turmas estavam presenciais. Na próxima semana vão estar todo online como vocês. E minha oração é que eles tenham a mesma dedicação e disciplina de vocês, tá? Vocês estão sensacionais, né? Internet cai, tem problemas, acaba o pacote de dados, tem que ir lá renovar, e o celular que trava e tal, mas estamos aí, e nós vamos em frente em nome de Jesus, amém? Será que alguém... Irmão de Carlos, faz sua oração, irmão de Carlos, para a gente encerrar a aula de hoje. Amém, pastor. Deus abençoe o senhor, viu? Amém, querido. Tem bastante sabedoria, conhecimento e força para nós continuar essa batalha, amém? Amém, glória Vamos a estar Deus. orando então. Amado e querido Jesus, Senhor Todo-Poderoso que estás nos céus, nós estamos aqui, Senhor, encerrando esse trabalho,